it's all about a journey we don't know, that I won't make it all alone. Bem-vindos ao It's All About the Journey. Eu sou o Pedro Tanger, temos mediação de Mariana Nunes Rodrigues e hoje temos a coach, formadora e mentora Inês Raposo. Bem-vinda, Inês. Muito obrigada pelo convite, Pedro e Mariana. É um Bem-vinda. gosto estar aqui. É um gosto ter-te aqui. Eu acho que queria começar porque a Inês tem um podcast que se chama Entre o 8 e o 80 e eu achei o tema muito refrescante e muito que é pouco abordado. Então vou só ler a premissa do podcast da Inês, queria partir daí. Porque tu dizes assim, no contexto das pessoas e organizações, encontramos uma constante tensão entre polos aparentemente opostos. Vida pessoal ou vida profissional, gerações mais velhas ou gerações mais novas, inclusão ou exclusão, comunicação ou silêncio. Acho que queria começar por falar sobre isto, sobre a questão de construir pontes entre polos aparentemente opostos. Que eu acho que é uma tensão que toda a gente vive hoje em dia, mas que não se fala muito sobre isso. Sim, Mariana, de facto nós vivemos numa sociedade muito polarizada, não é? Frequentemente sentimos que estamos sempre a querer escolher lados, não é? É isto, ou seja, eu sou coach, como sabes, trabalho nas organizações e frequentemente acompanho pessoas e muitas vezes é isso, as pessoas vêm ter comigo e têm estas dores e são dores verdadeiras, que é, eu ou sou bom profissional ou sou bom pai ou boa mãe. Também, por exemplo, acompanho líderes e gestores de pessoas e há muitas estas questões de vou agradar às gerações mais experientes ou às gerações mais novas. Muito esta questão de estamos permanentemente na disjuntiva. E a disjuntiva divide-nos, não é? E é interessante, muitas vezes a pergunta que acaba por, de alguma forma, libertar a pessoa que acompanho é: e se transformássemos esse O num I, como é que seria? E a pessoa: isso é possível, Inês? Não sei, vamos ver, vamos explorar. Como é que seria ser bom pai e bom profissional? Como é que seria esse mundo, em primeira linha ideal? É interessante que só essa pergunta parece que muda a forma como se observa a própria realidade, não é? A realidade mantém-se inalterada, mas essa pergunta e essa forma de ver parece que... Sim, porque nós temos muita tendência para ver a realidade de forma polarizada. Eu não sei muito bem de onde é que vem, mas sei que vem desde sempre. E isto tem também a ver um pouco com a minha história de vida, não é? Eu acho que quando somos mais jovens, ou mesmo em crianças, é o 8 ou 80, não é? Ou tudo ou nada. E de repente, à medida que vamos fazendo aqui um caminho de maturidade, vamos apercebendo que existem zonas cinzentas e que temos que ter tolerância a processos e a essas zonas cinzentas e que muitas vezes é aí que estamos. E que isso não é mau, pode ser bom. Então perceber como é que podemos conviver com estas nuances que não estão sempre nos extremos. A meu ver, isto é super importante no caminho pessoal de cada um e também no caminho profissional e das organizações. Por exemplo, tu sentes isso, agora dividir aqui a stack, tipo, tu sentes isso na dimensão mais de alunos, pais, essa Alunos pais em que sentido? essa dificuldade, não é? Não, eu sinto claramente que isto é uma dor a nível pessoal, não é? A nível pessoal e obviamente que como pai, como líder, como praticante, como competidor, e tudo numa autoexigência de high achiever, não é? Que como muitos temos, sinto que esta é uma tensão que pode ser muito destrutiva, não é? Sim. Do 8 a 80, agora vou competir, vou dar tudo, vou-me arrebentar toda a preparar para competir e de repente esse exagero desequilibra completamente o meu estado emocional relativamente à família ou até à liderança com a minha equipa e portanto porque te desfoca e canalizas só para um lado, por exemplo. Claro, porque desequilibras, não é? E mesmo a nível da autoestima, porque eu vou dar tudo, mas depois se não conseguir dar tudo, então já sou uma porcaria, já não valho nada, não é? Deves ter muito isso, não é? Se eu não consigo aquele objetivo no desporto, já não sou ninguém. Não sei, claro. Se tens isso. Sim, quer dizer, eu hoje em dia, ao longo do meu percurso, e eu estava a ouvir, estava a refletir sobre isso, que acho que há a minha busca a nível muito mais pessoal é uma busca em rumo à autenticidade, não é? E a autenticidade que não é nada evidente, mas um bocadinho porquê? Porque quando nós começamos a ter muitos focos
diferentes, não é? Que eu visualizo muito como alguns picos, não é? Com alguns vetores, como a competição, no meu caso, como a instrução, como a liderança, de repente são focos muito importantes, e se eu começo a ir a cada foco, de repente estou muito longe do foco a seguir. E então, quanto mais perto do meu core, quanto mais eu perto da minha autenticidade, menos esses vetores estão longe, ou seja, mais eu estou a ir daqui para aqui, e é o meu core que está a viver esses diferentes vetores da vida. Vais aliviando a tensão porque afunilas esses pontos. Porque és menos diferente na polarização. Ou seja, és mais tu quando estás eu sou mais o Pedro Tanger na competição, sou mais o Pedro Tanger na instrução, sou mais o Pedro Tanger aqui. Porque partes de ti, não é, Pedro? Eu gosto muito também, nós falámos sobre isso, Mariana, sobre estes caminhos de integração. É muito salutar e é muito bom existirem estes focos, quer dizer que temos curiosidade, temos interesse noutros assuntos, não nos centramos só numa única coisa, isso é salutar, mas penso que aquilo que também estás a querer dizer é que há aqui um partir de si, não é? E como é que eu vou integrar estas diferentes realidades naquilo que eu sou? Deixa-me só dizer isto, porque acho que tu vais pegar nisto, porque a Inês diz uma coisa muito gira que é esta concepção de vida familiar, vida profissional, é uma concepção artificial. Porque na realidade tudo é vida, não é? Sim, no sentido, muitas vezes ouvimos nas organizações, não é? Vida ou trabalho. O que é isso? O que é isso? Não, o trabalho é vida, não é? Eu, por exemplo, Mariana, tu, Pedro, nós adoramos o que fazemos. E é verdade, temos essa sorte e também esse mérito de termos lutado por isso. Então, e o trabalho não me dá vida? Claro que sim, o trabalho é vida também, não é? Vida é tudo aquilo que nos traz vida. Porque é perigoso, é perigoso, e um bocado o que nos acontece é que nós vivemos papéis, não é? E é aqui que a coisa quebra, que é eu agora vou viver o papel de pai. Exato. Okay, o papel de pai é isto, e de repente tenho uma série de informações do que é ser o papel de pai, e depois eu tenho o papel de pessoa que trabalha numa empresa, e de repente, mas os papéis são incompatíveis. Porque há características que eu tenho que ter na empresa que são quase opostas das características que eu tenho que ter como pai. Então, e agora como é que eu... E então as pessoas quebram aqui, não é? Isso eu falo, por exemplo, da STAT, e estavas a perguntar como é que é na nossa... Se eu tenho alunos que estão a querer competir, ou são alunos que querem se desenvolver, eles próprios começam à procura de qual é que é o meu papel, não é? Sou competidor agora... não, mas eu agora só faço competição, não posso ir para a instrução, por exemplo, coisas tão simples como estas. E então entra-se naquela lógica que a Inês estava a dizer do O em vez do I. Pronto, e o que eu procuro sempre fazer com eles é dizer, é tudo a mesma coisa, só que a forma como manifestas e a forma como manifestas estas qualidades neste contexto é assim, mas a forma como manifestas estas qualidades neste contexto é desta forma. Fernando Pessoa dizia, temos em nós inúmeros, não é? Somos inúmeros. E é verdade, nós temos, ou seja, existem muitas pequenas pessoas dentro de nós com estas facetas, não é? Mas a verdade é que nós somos não é? E é muito interessante perceber, agir esse trabalho com os alunos, não é? Como é que nós podemos, de alguma forma, viver de forma mais integrada, não é? Encontrar... Fala um bocadinho sobre isso, ou seja, por exemplo, quando chega um cliente a ti, seja vindo de onde quer que seja, com estas problemáticas, para simplificar, como é que tu consegues explicar-lhe essa integração em vez de e como é que conseguimos que tudo seja parte de uma vida mais integrada, que tu falas bastante? Mariana, eu não sei se isso é algo que se explica, não é? Ou seja, a minha abordagem não vai tanto através do explicar, mas talvez aqui do questionar e perceber... tentar perceber juntamente com a pessoa e tentar que a pessoa também perceba e faça esse caminho, que é o que é que está a dividir, não é? O que é que está a dividir interiormente a pessoa. E aos poucos, através do questionamento, perceber, o que é que faz que eu sinta isto que o Pedro estava a dizer, não é? Que estou no trabalho e de repente tenho que vestir outro chapéu e já sou o líder que não tem nada, e até tenho que esconder algumas coisas lá de casa e se calhar até não posso mostrar uma certa vulnerabilidade porque estou a passar um problema qualquer em casa, ou imagina que em casa estou a dar apoio a pais mais velhos e depois de repente já não posso...
E porquê é que eu não posso, não é? Nós hoje em dia é muito importante esta questão. Ainda ontem estava a dar uma formação de comunicação e é muito importante esta questão de também termos este espaço para comunicar, por exemplo, na empresa ou lá em casa, olha, eu estou a passar por isto, ou mesmo eu, enquanto líder, poder também mostrar aqui alguma fragilidade, alguma vulnerabilidade. Eu sei que hoje em dia se fala muito de vulnerabilidade, mas não sei até que ponto é que se assume mesmo isso nas organizações. Nós temos medo, pavor de ser frágeis, não é? Eu acho que a raiz é o medo, não é? De como é que isso vai ser recebido. Sim, e por que não comunicar sobre isso? Ou então, neste caso, por exemplo, da STAT ou do desporto, quer dizer, nós temos, ou das práticas, não é? Nós temos, às vezes temos, por exemplo, acompanho algumas pessoas, estavas-me a perguntar sobre essas divisões que têm profissões ditas mais convencionais, imagina, ou podem ser médicos ou advogados, acompanho bastantes. E muitas vezes estas pessoas estão sedentas de uma vertente mais artística, de arte, querem trazer criatividade para a profissão. E quando chegam, Inês, mas isto é possível trazer a arte? Então, mas a arte é um grito, é uma necessidade, não é? E então, claro que é possível integrar todas estas vertentes naquilo que eu sou e só que é um caminho feito à minha medida, não existem soluções, não é? As duas coisas que vocês disseram veio-me à cabeça uma frase que é abrir um caminho de possibilidade em vez de dificuldade, não é? Por exemplo, tu quando dizes aos alunos tu consegues ser isto e consegues ser aquilo e tal, é a forma como vais organizar, estás na realidade a equacionar uma vida em que é possível e abrir possibilidade da concomitância daquelas coisas todas. Claro, sim, porque lá está, a divisão interna, eu acho que estavas a dizer isso acho brilhante, que é mesmo, acho esta ideia de que nós não somos o mesmo a fazer as várias coisas, sim. Acaba por ser muito castrador, sim. Muito sufocante. Não é? Muito eu até acho que a origem da palavra diabo é aquele que divide. Engraçado, a divisão mal é aquele que divide. Não sabia. Que interessante isso. Sim, eu acho que e é profundamente ansiogénico e mexe profundamente com a questão da autoestima, ou seja, com a questão da pessoa sentir que é capaz, que parece estar sempre a falhar e a não ser capaz em todos os lados. Não, e está, não é? Ou seja, então na vida adulta, se nós focarmos um bocadinho aqui na vida adulta, a sensação que dá é que a pessoa quase que só foca na falha, não é? Na falha, na escassez, no erro, não é? Há uma ok, não sou suficiente em casa, não sou suficiente para a minha equipa, não sou suficiente para tudo o que eu faço, não é? E há sempre esta busca. Também onde é que está essa bitola? Eu e a Mariana falávamos disso, da teoria da mãe suficientemente boa, não é? Ou seja, onde é que está essa bitola tão grande que nós também temos que ser seres perfeitos, e falo disso no podcast também com um convidado, não é? Não podemos falhar, temos que estar sempre a 100 em tudo. Isso não existe, não é? Eu também gosto de um autor, um psicólogo brasileiro, Anselmo, agora Albert Hans, que diz que não procure viver uma vida equilibrada. Ele diz isto, não procure viver uma vida equilibrada, porque isso não existe, não é possível. Então, se não queremos viver, se então a meta não é a vida equilibrada, o que é? Exato. É uma vida em que nós vamos auscultando a vida a cada momento e percebendo o que é que a vida nos está a pedir naquele momento concreto. Sim, é um processo de autoconhecimento que tem que se ir renovando, não é? É a prática que neste momento me está a equilibrar, me está a salvar, porque também salva, não é? Práticas salvam-nos, o desporto salva-nos. Então, agora vou-me focar mais aqui, vou explicar lá em casa que eu preciso deste momento para mim. É o trabalho, estou num prazo apertado, então vamos por aí, ou seja, e vamos a cada momento percebendo onde é que eu tenho que alocar o meu foco e a minha energia. E isso também se aprende com a vossa prática, não é? A questão da energia e do foco. Sim, eu acho que é giro porque hoje em dia já se fala mais disso, com mais aceitação, não é? Que o desporto faz bem, é tipo, uau, descobriu-se. Mas eu cresci Não, mas na realidade isso aconteceu porque foi a psicologia, por exemplo, mostrou cientificamente mas o efeito do desporto, mas empiricamente já se sabia. Empiricamente já sabíamos, só que culturalmente, e basta ir à escola, não é? Na escola, eu lembro perfeitamente que as horas de desporto eram 2 horas por semana e eram vistas como uma chatice, que vocês têm que ter isto porque curricularmente é obrigatório, e era completamente desnudado. E ai de quem quisesse fazer desporto na vida privada, porque era
os professores achavam ridículo, mas isto é real, não era mais ou menos. Não tinha consciência disso. Nós era o quê? Mas o que é que você está a perder tempo a fazer isso? Estudo lá. Eu tive isto várias vezes, não é? Tipo, tenho uma Todos competição, mas que disparate, isso serve para quê? Mas isso não lhe vai servir para nada na vida. Ups. Mas até esta posição do desporto, e hoje em dia felizmente já se fala como o desporto, claro, o melhor sítio para fazê-lo é na estrada, evidentemente, Mas obviamente, óbvio, mas sem questionamento, mas que o desporto ajuda imenso a encontrar espaço interior. Não é? Obviamente que há toda a componente física, Claramente. não é? Toda a componente física da pessoa se sentir bem, ficar em forma, mas muitas vezes isso até afasta as pessoas, tipo, o que agora para o ginásio, eu vou treinar para ficar em forma, o que isso quer dizer? Não tem a ver com isso. Tem a ver com, como disseste, ter o meu tempo, porque se nós não tivermos aquele espaço, que pode ser uma boa intenção ter um espaço para mim, o tempo para ali. Não é? Tipo, eu não vou receber chamadas, não vou mandar e-mails, não vou ter que responder nada a ninguém, é o meu tempo. E estou focado, como a Inês E estou focado e estou a pensar alguma coisa externa também a mim, apesar de ser interna. Ou seja, estou a seguir uma aula. Porque aquilo, lá está como falávamos, traz-nos vida, não é? Ok. Então, mas eu queria, era aí, não é? para quem nos está a ouvir e que, imagina, está-nos a ouvir e sente as mesmíssimas coisas do que nós estamos aqui a dizer. Então, o que é que nós sugerimos? O que é que tu sugeres, Inês, para conseguir fazer para conseguir viver uma vida mais integrada? Ou seja, por exemplo, e eu verbalizo o praticar o taekwondo, tipo, é o meu escape. E depois, a certa altura, depois de ouvir algumas coisas, inclusive do podcast da Inês, pensei assim, não é uma boa construção, porque não, seguindo esta lógica de integração, não é um escape. Pois, é mais uma dimensão da vida. Sim, porque o gostava que escapismo falasses pode um ser bocadinho algo sobre que tu isso. queres fazer às escondidas ou que tu queres excluir daquela que é a tua vida. E tu não estás a excluir nada, tu estás a incluir. Aquilo é uma parte importante da tua vida que te está a trazer vida, foco, energia, salvação, o que tu quiseres chamar na altura, não é? E agir porque o termo da palavra escape até aumenta o contraste, não é? Ou seja, se eu vou escapar, quer dizer que o resto é pior. Então, eu acho que aumentou o e o que eu queria era que nós sugeríssemos ou víssemos como é que podíamos então as várias dimensões da vida viverem mais integradas. Por exemplo, como é que uma prática como o taekwondo poderia ser um fator de integração dentro da vida? Eu acho que para mim é importante. Há aqui um primeiro momento que tem a ver com o que o Pedro dizia da autenticidade, que é ao momento em que eu tenho que me deixar de coisas e olhar para mim próprio com autenticidade. Às vezes não gostamos do que vemos, às vezes gostamos mais de uns lados do que outros, mas olhar e pensar, ok, quem é que eu sou, o que é que eu quero neste momento da minha vida, e olhar com essa verdade, sem máscaras. Isso é importante, termos essa honestidade connosco próprios. E depois perceber, como eu dizia, escutar aquele momento da minha vida e perceber o que é que a vida me está a pedir neste momento. O que é importante para mim? Às vezes aquele exercício tão básico como a roda da vida. O que é importante para mim neste momento agora? Imagina que sou pai, ok, a família, ou mãe, ou então testou os meus amigos, a minha vida social, ou então o meu trabalho, e aqui estou a pôr hoje, mas deveria ser isto, não é? Como falávamos, a prática do desporto, a prática da meditação, algum hobby que por exemplo, eu agora estou a fazer teatro, super importante, a arte é tão importante, é uma necessidade mesmo, não é? Rilke dizia a obra de arte nasce da necessidade, não é? Mesmo, então... Isto tudo é importante na minha vida. Isto é o ponto de partida. Tenho aqui este melting pot de várias coisas. E agora, ou seja, eu parto de uma premissa de que há X dimensões que são absolutamente importantes. Mas podem ir variando. Cada pessoa, imagina que nos está a ouvir, tem que fazer esse processo de descobrir quais são as suas dimensões importantes. Claro, porque o que é importante para mim, Inês, pode não ser importante para o Pedro, e então é importante isso. E depois, quando temos esta consciência, pensar, então, como é que eu vou colocar estas dimensões da minha vida a comunicar, e aqui sublinhar a palavra comunicar, entre si. O que é que elas estão a pedir uma à outra? Porque também eu não acredito no melhor dos mundos, não é? Não vou ficcionar aqui que tudo é possível e eu posso passar o tempo todo no trabalho e o tempo todo em casa. Não posso, porque se eu estou no trabalho não estou em casa, não é? Portanto, como é que eu vou colocar, como é que elas vão fazer
por vezes cedências. Como é que elas vão comunicar? Mas comunicar é importante isto também, porque muitas vezes as pessoas que me procuram são muito autopunitivas, não é? Nós não temos nenhuma autogentileza. Não temos. Então, estou a falhar em todas as frentes, sou uma porcaria. Não, é muito comum isto acontecer, não é? E eu própria. E é muito comum nos high achievers, não é? Ou seja, as pessoas com grandes resultados, que estes paradoxos, não é? As pessoas que atingem resultados, qualquer pessoa de fora diria, sério? Tipo, faz isto. Estás a autodepreciar depois de teres feito isto tudo. E normalmente são esses perfis que são os mais duros com eles próprios. São perfis não é? muito perfeccionistas. Não conheço nada nisso. Nada. Mas é que nada. Não, mas é curioso isso, não é? Sim, muitas vezes acontece. E como é que tu começas a suavizar esse ou pôr a comunicar, não é? Não é? Às vezes é uma pergunta tão simples como: existe uma forma mais gentil de falares contigo próprio? Porque as pessoas estão... Porque eu devia, depois a própria linguagem, não é? Eu devias fazer isto, e eu tenho de, e eu estou muito sempre... castrador, não é? E existe uma forma mais gentil de falares contigo. E a pessoa ao princípio fica assim meio baralhada e depois pensa, pois estou a ser... Nós somos... eu gosto muito do NVC, o Nonviolent Communication, do Marshall Rosenberg, mas nós somos muito violentos, temos uma comunicação muito violenta, mas mais do que com os outros eu acho que começa em nós, não é? Então é pensar, ok, então... Calma lá, não é preciso porque nós depois, o nosso cérebro habituou-se que esta autoexigência é que nos faz alcançar os resultados. E Pedro, eu não sei, tu saberás melhor do que eu, mas eu não sei se é autoexigência, eu não sei se uma certa gentileza e admitir que em algumas áreas da nossa vida nós naquele momento vamos ser suficientemente bons e não perfeitos. Já falámos aqui isso noutro episódio. A questão É muito difícil encontrar uma linguagem, difícil se calhar culturalmente, mas uma linguagem interior suave para atingir objetivos difíceis. No desporto Não sei se é só no desporto, num ambiente competitivo, diria. Isto é uma questão que eu tenho consistentemente, ou seja, não é um... eu estou um bocadinho até à procura dessa linguagem. Ou seja, questionas-te como é que tu consegues atingir um objetivo que a priori é difícil com uma linguagem mais cuidada. Exato, claro que talvez existe... Talvez não tão exigente e não tão dura. Porque há aqui uma... Isto é interessante explorar. É muito interessante. Eu tenho um objetivo, porque se for para ter uma vida média, pronto, ok, tudo bem. Se não for para me puxar para ir um bocadinho mais longe, pois é discutível o que é mais longe, mas se não for para ir mais longe lá, posso ser posso ser muito baunilha, não é? Agora, se eu quero fazer o extraordinário, se eu quero fazer o que nunca foi feito, a minha tendência, eu falo aqui por mim, vou ter que esticar um bocadinho aqui algumas coisas. Vou ter que treinar mais que o normal. Vou ter que ir mais... Pronto, e é aqui que entra a comunicação interior. Mas aí podes voltar ao que ainda estava na forma como formulaste. Claro. Vou ter de. Pronto. Seria interessante talvez substituir esse vou ter de por eu escolho neste momento isto. Pronto, exatamente. Depois eu ao longo do meu percurso pessoal era muito duro, e portanto o que estás a dizer é totalmente verdade, era muito duro e muito, muito rígido e etc. Curiosamente competia pior. Claro. Porque vais mais nervoso, mais ansioso, mais tudo e não sei o quê. Vais mais tenso, vais mais exigente. E com a maturidade e com a vida e com perceberes que aquilo não é tudo, não é a relativização destes objetivos, começas a ter uma linguagem muito mais agora é fazer isto o melhor que consigo, o máximo que consigo, sem me destruturar. Agora, não sei o quê. Mas isto foi uma autodescoberta, uma aprendizagem. Posso sugerir uma coisa para isso? Aí já do meu defeito profissional, que é, tu podes ter uma atitude de querer evoluir constantemente, mas estar constantemente também a aferir se isso te está a agredir. Ou seja, qual é o teu limite físico, emocional e mental perante a exigência que estás a fazer. Mas muito, isso é uma dança, percebes? É bonito, na prática é muito difícil tu descobrires os teus limites, acho eu, posso estar errado, mas é muito difícil descobrires os teus... Não é muito difícil, não é bem a frase certa, mas acaba por ser... desafiante a descobrires onde é que isso está, difícil já não... se não tocares no teu limite. E portanto, que é um problema, atenção. Por isso é que é importante teres mentores, por isso é que é importante teres instrutores, por isso é que é importante que eles já sabem dizer calma. Eu muitas vezes sou eu que digo aos meus alunos, parou. No outro dia, e instrutores, no outro dia tive uma conversa com um dos nossos instrutores, que me dizia, mestre Tanger, estou não sei o que mais, estou sem ânimo, estou sem isto.
vamos lá parar aqui. Como é que está a sua semana? Então eu treino às 6 da manhã no ginásio, hoje logo ali, ele trabalha até às 9:30 da noite. Porque damos aulas à tarde. Treino às 6 da manhã no ginásio, depois vou para casa, depois vou não sei o quê, depois isto, aquilo, depois dou aulas aqui, depois vejo isto, depois... Ficaste cansado só de ouvir. E depois ainda treino à noite, às vezes, porque como vou para o campeonato do mundo, quero treinar, acabou. É obviamente que está sem ânimo. Sim. Isto não é normal. Portanto, mas tens dificuldade depois a fazer isso para ti? Não, hoje em dia já não tanto. Já não tanto. Mas tenho imenso, sim, mas tenho. Toda a gente precisa de apoio externo. Isto é outra ilusão. Sim. É que vais as pessoas... conseguir sozinho, não é? Vais conseguir sozinho. Era o que a Inês estava a dizer, quando ela recebe os clientes dela, de pensar em conjunto, que às vezes é só colocar perguntas, não é? Essencial. E eu achei interessante um ponto também do que te referiste, Pedro, porque é claro que o desporto de alta competição, e aqui tu saberás melhor do que eu não sou especialista em desporto de alta competição, mas terá certamente as suas especificidades, não é? Ou seja, de atingires ali metas que nunca mais ninguém atingiu, ou que queres superar qualquer coisa extraordinária. Há um sacrifício. Claro, e sacrificar é sempre em detrimento de alguma outra coisa. Que é perigoso, mas pronto, desculpa. Agora, esta teoria do suficientemente bom ou do... não é necessariamente, e aqui é importante este ponto do que estavas a referir, não é viver uma vida baunilha, ou seja, não é isso que eu defendo. Sim. Porque é interessante, ou seja, é mais uma lógica, é mais uma polaridade daquela frase que não sei de quem é, de fazer do ordinário extraordinário, não é? Ou seja, é tu também encontrares beleza em caminhos do meio. Não é? Eu adoro isso. Beleza na rotina. Porque eu acredito que muitos dos alunos e dos pais e das pessoas que te procuram, nem todos querem ser o atleta de alta competição. Às vezes é o que é que eles também procuram na prática, que vida é que eles procuram ali. Claro, não, isso sem dúvida. Então vou querer puxar uma coisa, porque ao pensar sobre isto e eu vou insistir em como é que a prática do taekwondo ou de outra modalidade qualquer, de uma coisa de arte, pronto, yoga, agora, não é? Aqui estamos também a falar yoga, aqui estamos a falar para o pessoal do taekwondo. Como é que isso pode promover uma vida mais integrada? Então, por exemplo, já vimos que se calhar não adotar como lógica de escape e como uma lógica mais é parte de uma dimensão da minha vida e que é importante e que eu quero manter. Pronto, mas depois, por exemplo, eu sinto muito que nas aulas, podes falar também sobre isso, há um diálogo intergeracional que a Inês também, o trabalho da Inês também fala bastante, e que é muito giro, que é, nós estamos numa aula de adultos, por exemplo, e há todo tipo de idades. Sim, a partir dali dos teenagers, não é? Os adolescentes já entram muitas vezes nessa mas aula. quer dizer, há pessoas Sim, desde os teenagers, 15 com 14 anos tens até aos 70, claro, não é? Claro. E quer dizer, e pronto, quem não conhece, se calhar não viu, mas há um diálogo intergeracional. É um lugar de encontro. É isso, e eu queria que falássemos sobre isso. O que nós fizemos na STAT foi ir ao encontro de todo o tipo de objetivos pessoais, objetivos ou procuras, não é? Ou seja, normalmente quando se fala em desporto, então se há competição, os espaços tendem a focar só numa coisa. Isto é só competição aqui, então entram numa cultura de competição. E nós na STAT não é nada disso, ou seja, nós aliás, acabou até por ser uma coisa muito de família. Temos as crianças pequeninas, temos as crianças menos pequeninas, temos os teenagers, temos os adolescentes, temos os adultos. Essa é outra dimensão de integração, o que tu vais dizer agora, que é a participação da família. Espaço da Acaba família. por ser nós, porque o que me interessa é criar ali, em cada STAT, um sítio onde as pessoas vão recarregar as energias e ter um tempo bom. Ou seja, eu falo muito disto com a equipa, que as pessoas quando entram nesta porta tem que haver um uplifting. Porque é importante porque é importante termos estes espaços e, portanto, se o objetivo da pessoa é chegar lá, temos muitos pais que treinam, não é? Porque começaram até muitas vezes pôr os filhos e depois dizer, olha, sou eu? Exato, por exemplo, sou eu? Vou treinar também. Estou muito disciplinada para chegar assim de preço. Sim, senhorita. E até eu já estou com curiosidade. Não, mas e de repente tem ali, ou seja, não encontraram noutro sítio por várias razões aquela energia, chegam ali e dizem, eu aqui sinto-me bem. Pronto, perfeito. Então temos o treino para as pessoas que querem treinar qualquer coisa e sentir-me bem. Bora. Depois há aquelas pessoas que dizem, eu gosto disto, mas eu quero saber um bocadinho mais. Também temos esse tipo de treino. Olha, eu quero saber um bocadinho mais, mas olha, quero-me pôr à prova. Porque isso é giro explorar isso também. Também temos isso.
chamamos de competição, e é interno. Não, mas agora quero subir o patamar e quero ir ainda para pôr-me à prova externamente, nacionalmente, etc. Também temos isso. Ou seja, é importantíssimo oferecer, para mim, oferecer o leque todo, não reduzir e dar importância a todas as procuras. Isso é tão giro. Porque depois todas se alimentam umas das outras. E nós precisamos, estando na sociedade moderna, de lugares de encontro, não é? pertença. Agora com a morte do Papa Francisco, e lembro-me que ele falava muito também desta questão da comunidade, não é? E é tão importante esse lugar de encontro de várias gerações, de encontro de várias motivações, de existir espaço para eu só estar curioso e é ok, ou então um espaço para não, eu quero me superar aqui, é isto que a vida me está a pedir. E o inesperado, não é? Pontua lá a questão do curioso, porque isso é muito interessante, não é? Porque se tu partes de uma premissa de curiosidade, tu vais aprender. E, por exemplo, vais aprender seja com a aula, vais aprender com os colegas que podem ser muito mais novos ou muito mais velhos, ou vais aprender com os teus filhos se eles praticarem e tu praticares também, não é? Quer dizer, e lá está, estamos a integrar tudo e não a separar. É um pouco aquilo que as crianças são quando nós estragamos, não é? Que é, vocês também têm filhos, eu também, quando aquela curiosidade pelo mundo, parece que tudo, que querem experimentar um bocadinho de tudo para ver como é. E esses lugares permitem o desenvolvimento desta curiosidade, olha, temos falado muito, o lugar da pergunta. E se eu me superar aqui, como é que vai ser? E como é que é sentir isto? E como é que é às vezes sentir esta frustração de não conseguir tão bem e o colega do lado estar a conseguir? E essa curiosidade, eu acho que é a base para depois muitas coisas boas e outras não tão boas, mas irem acontecendo na tua vida. Estares aberto às vezes tu vês, é que, por exemplo, com as tecnologias, etc., Eu ia dizer exatamente as crianças isso. estão fechadas. Não há uma curiosidade pelo outro que é diferente de mim, ou é igual, ou é parecido. E eu acho que estes lugares de encontro, como a cidade que eu não conheço, mas daquilo que estou a ouvir falar, é isso, é um lugar de... É um lugar de, é ok ser curioso. Olha, eu posso dar a minha experiência pessoal. Os meus filhos começaram a praticar. Eu adorei a pedagogia, porque pronto, temos a panca da pedagogia. E comecei a praticar. Mas aquilo depois teve uma lógica mais profunda. Por exemplo, eu treino com eles. Eles ensinam umas fórmulas. E temos ali um momento de comunhão. Ou seja, não é a mãe está a fazer uma coisa e os miúdos outra. É uma coisa que é nossa. E depois o pai fica a ver e acha graça. E depois, a certa altura, estamos todos na sala a treinar. É muito giro. Isto, seja na cidade, seja noutros contextos. Seja outro contexto, claro. Mas não é um O, é um I. Eu agora com o teatro, é mesmo isso. Eu comecei agora teatro amador e é tão interessante. Os meus filhos ficam mesmo curiosos. Às tantas eu sabia as falas, mas eles também já sabiam as falas. E de repente trazia a malta do teatro lá para casa e de repente aquilo não é o hobby da mãe, o escapismo da mãe à vida, porque a vida anda muito supercarregada e a mãe tem o teatrozinho da mãe. Não, o teatro é de todos. O que eu sinto lá em casa é que o teatro é de todos. Eu sou atriz amadora, mas o teatro é de todos. Não, é giríssimo. Até isso, por exemplo, se quem nos está a ouvir diz assim, está bem, olha, é muito bonito o que vocês estão para aí a dizer, giríssimo e tal, mas eu tenho horas para cumprir, eu tenho imensas coisas para fazer, como é que eu consigo o work-life balance? Como é que eu consigo? Pois, lá está, eu não acredito muito em balance, porque o balance, a ideia de equilíbrio implica que que tu tenhas que escolher isso é uma expressão, uma porque coisa, é uma expressão mais vulgarizada, não é? Desculpa, e há o meu defeito de coach, mas fizeste bem. As palavras para mim têm um fizeste, peso, não é? Mas fizeste muito bem, porque eu concordo em absoluto com essa lógica. E às tantas, mas todos temos horários, não é? Os horários fazem parte da vida. Uma das coisas que me tenho vindo a perceber cada vez mais, Mariana, e mesmo tu és o exemplo disso, não é? Que nós podemos, às tantas também com caminhos de maturidade, ir escolhendo. Eu cada vez mais tenho coaches e mentees que me procuram e que imagina, tem uma profissão, mas já não é uma profissão completamente a tempo inteiro, porque também aproveitam para ter outra profissão que também gostam de fazer e depois também conseguem inserir aquele hobby. Ou então não, ou então temos só sempre a mesma profissão. Agora, a questão é que nós, voltando a Fernando Pessoa, temos inúmeros cá dentro e é preciso dar algum espaço a esses inúmeros. E portanto, a cada momento, e sem achar que vai haver aqui o melhor de 2, 3, 4 mundos, não é isso, mas lá está, como é que repito-me, não é? Como é que estas realidades podem comunicar? Acho que passa muito por aí. Sim, é interessante. Estava aqui a pensar no que tu estavas a dizer, estava a pensar, ok. E como é que se... Ok, então... Tu, por exemplo, Mariana, não sei se... mas agora estou aqui a virar, o meu defeito de coach a querer virar para ti, mas tu tens mais do que uma profissão.
Sim. E tenho os 2 filhos e tenho aquelas coisas. Mas, na realidade, eu sou dali do time Pedro, que é a autenticidade, é voltar sempre para mim. Ou seja, Sim. agora, o que não quer dizer, e era para aí que eu queria ir, que não haja um fator ansiogénico. Às vezes, quando vocês os dois estavam a falar, eu via uma data de pratinhos chineses a girarem. Sabes, aqueles do circo. E vai cair tudo a dado momento. não é? E porque tu disseste assim: estou a ativar mais ali, estou a desativar mais ali. Há o risco de. O risco de. E... A minha questão é: ok, e então como é que nós diminuímos a ansiedade? A pessoa fez a escolha, portanto, fomos por etapas, não é? Perguntámos-nos, questionámos-nos, encontramos as dimensões que queremos que comuniquem. E como é que retiramos o lado ansiogénico em que as pessoas vivem, como tu descreveste, e tu tens muito acesso a pais e alunos, como é que retiramos esse fator ansiogénico? Eu acho interessante que o fator ansiogénico, normalmente, tu sabes isto melhor do que eu, não é? Porque eu não quero falar, mas a ansiedade, normalmente, para mim, eu identifico que é sempre, muitas vezes é uma consequência de qualquer coisa, não é? Okay. Ou seja, a partir do momento em que tu vives de forma mais autêntica, por exemplo, os burnouts, não tem tanto a ver, corrijo-me se estou errada, mas muitas vezes não tem tanto a ver com a quantidade de horas que eu trabalho. Claro que se não for saudável pode ser muito nocivo, mas tem mais uma vez a ver com o facto de eu estar dividida. Eu estou no trabalho e estou com aquela sensação de eu não devia estar aqui, eu devia estar em casa, os meus filhos estão à minha espera, ou então estou em casa e eu devia estar a acabar o dever, não é? Eu devia estar a acabar aquele prazo. Ou eu devia estar no taekwondo porque me comprometi que ia fazer X. E, portanto, nós estamos permanentemente divididos e desgarrados, não é? Então, se calhar é mais essa pacificação interior de não há aqui o dever, eu escolho. Neste momento é o trabalho, neste momento é a casa, neste momento... Ou seja, eu escolho, eu sou mais consciente sobre as escolhas que vou fazendo sobre a minha própria vida e por vezes acho que há coisas que eu não vou dar tanta atenção no momento. E é ok, desde que seja consciente e responsável. E depois a ansiedade, tu saberás melhor do que eu. Eu sou uma pessoa, embora não pareça, de raiz e até de herança, extremamente ansiosa. E tem muito a ver... com isto, então, mas o que é que a sua vida tem para além de só uma coisa? Onde é que no outro dia ouvi um psiquiatra a falar. Pobres, não é? Quantas vezes faz desporto por semana? O desporto é um antidepressivo, desculpa, no meu caso é o maior antidepressivo que eu conheço. O maior. E o maior, e uma das... O maior, imensos estudos científicos que referem a isso, de redução da ansiedade. De pessoas que têm problemas de ansiedade. Porque te obriga a estar no momento presente. É um hack. E porque liberta uma série de também, posteriormente, logicamente, sem dúvida, mas durante o momento, ou seja, a ansiedade é viver noutro momento do que não agora, muitas vezes. É viver no presente. Estou aqui, mas estou a pensar em três futuro. coisas, estou a antecipar tudo o que pode correr mal. Portanto, já correu tudo mal, não é? Se eu estou a antecipar, já está a correr tudo mal e estou a viver tudo o que está a correr mal e de repente no desporto não há hipótese, não é? É aqui, agora. Então é interessante. O que é que tu tens de feedback? Agora então aí gostava de ir aí. O que é que tu tens de feedback dos alunos de o que aquilo representa na vida deles? O taekwondo, que podemos passar para outra prática qualquer. Caminho, é um caminho transformacional, não é? Para mim, o grande, e foi o que aconteceu comigo também a nível pessoal. Pois, porque começaste como praticante. E o nome deste podcast não é por acaso It's All About the Journey, porque é uma jornada. Ou seja, quando as pessoas entram nestes processos de transformação, no meu caso, através das artes marciais, a pessoa entra numa jornada. E é uma jornada de descoberta interior, porque a pessoa vai, lá está, a ter que... Para já descobre a comunicação interna que tem. Como é que eu começo a ter... Isto é muito engraçado, porque a pessoa chega lá e vai com um padrão. E de repente começa a ter um input de um instrutor ou de uma instrutora que começa-nos a mostrar que há outra forma de lidar com o desafio. Pois, que era o que ainda estava a dizer. Há um questionamento do que faz sentido, do que não faz sentido. Faça os espelhos, não é? Põe-te aqui um espelho e tu... eu estou a falar assim comigo. Eu estou a falar assim comigo, exatamente. Sim, portanto, eu lembro perfeitamente de estar a treinar e de repente manifestar naturalmente as minhas limitações mais psicológicas, que eu não consigo, não sei o quê. E foi o meu próprio instrutor que me disse, não pense assim. Eu vou-lhe dar... E depois faz uma substituição da minha comunicação. Diz, não, agora vai pensar como é que vai conseguir fazer isto. E aquilo começa a ser uma nova comunicação que eu começo a usar a mim próprio. É um novo modelo interno que tu começas a adotar. É uma linguagem que tu vais aprendendo. Às vezes é mesmo como a linguagem, aos poucos. E de repente da prática, e o yoga é igual, e enfim, a terapia e o processo de coaching há de ser muito, muito similar, se não igual, na medida em que eu começo a integrar em mim um novo padrão de comunicação que me exponencia.
em vez de vou ao encontro das minhas limitações e de repente, não, há outra forma de lidar com esta limitação que eu não conhecia. E eu não acredito nela no início. Eu não acredito. Mas não te eu dizem, duvido do Estás meu muito instrutor. agarrado aos teus modelos antigos. Imagina, uma Claro, coisa tão claro. simples como partir uma tábua, não é? Partir uma tábua é um símbolo. E eu vou muito em empresas levar exatamente este exemplo porque é tão forte e tão potente e que mostra muito. E eu digo sempre, isto não tem a ver com a tábua, tem a ver com a forma como vocês lidaram com a tábua. Porque evidenciou a vossa comunicação. E o que eu fiz foi mudar a vossa comunicação em relação àquele desafio. E que depois foi possível superar. E foi o que fizeram comigo também nas artes marciais, não é? Portanto, mudaram a forma como eu lidava com cada desafio. E isso depois começa a aplicar em tudo. Mas não te falam também, pronto, agora vou-te enviesar, mas vá, também tenho direito um bocadinho. Não te falam, por exemplo, do lugar de pertença, do lugar de chegar e se sentirem que é uma família e que podem partilhar com os filhos? Não tens esses feedbacks? Não Do percebi que o como. Taekwondo representa? Como? Ou seja, fiz mal, se calhar Eu não fiz mal a percebi, eu não pergunta, percebi. desculpa. Pergunta. Ou seja, eu vou enviesar na medida em que eu sinto isso, estás a perceber? Ok. Então, queres que eu te faça a pergunta? Não, quero que tu me digas se outras pessoas dizem, ou seja, que ali, quando tu entras ali e dizes bom dia, senhores e senhoritas, as pessoas estão a entrar num lugar de pertença. Sim. Ou seja, estão a entrar num lugar onde compartilham coisas, onde começam a conhecer as pessoas. O famoso onde lugar de seguro, não é? Que hoje em Sim. dia Segurança não é psicológica. segurança psicológica. Sim, e que ou seja, não tens isso, não tens essa... Não, eu acho que as pessoas, pelo menos o que eu quero criar, e sempre foi a minha intenção na STAT, foi criar exatamente um espaço para essa jornada. Porque nós não temos muitos espaços destes. Felizmente há cada vez mais. Espaços para eu entrar numa jornada pessoal, não é? E isso tem várias dimensões. Entre elas, essa sensação de ok, eu aqui estou com estes personagens todos que eu depois começo a conhecer, não é? E todos eles são espelhos. Sim. Todos eles são um reflexo de mim, não é? E todos entramos ali numa cultura que a raiz, a ideia é importante e cultivamos uma cultura muito positiva sem ser irrealista e sem ser aquele falso positivismo que Não, até e é sem ser tóxico, aquela não é? conversa, Aquela sim, coisa sim, sim. estranha. Mas de facto há uma cultura de entreajuda, porque isto não é muito comum, não é? A cultura de entreajuda, a cultura do reforço positivo, a cultura do olhar para os desafios como patamares de crescimento, olhar para Do outro que é diferente e o como outro é que que é eu diferente, lido com a como é que eu diferença. posso aprender com o outro. Não há muitos espaços em que a pessoa estude. E o quanto isso é um balão de oxigênio depois para Para a vida, não é? para a capacidade de gestão. Eu queria terminar contigo, porque há uma coisa que tu dizes no podcast e que estava lá, que estava escrita em várias coisas, que é nesta tentativa de viver entre o 8 e o 80, de viver nas zonas cinzentas, como é que se conseguem construir pontes entre polos a priori ou que as pessoas pensam que são opostos? Ou que falasse um bocadinho sobre a importância de construir essas pontes, talvez melhor assim. Olha, voltando ao Papa Francisco, desculpa, ainda estou com ele na mente, ele disse uma palavra tão bonita que foi: eu sou um passo. E eu acho que todos nós somos passos. O caminho de construir pontes entre polos aparentemente opostos não pode, e como o Pedro dizia, ou seja, pode ser em primeira linha construído por mim, não é? Eu agora imagino aquelas pontes em que tu vais pondo mais uma tábua de madeira, mais outra tábua de madeira, mas tem que ser muito aquela lógica do devagar, que eu tenho pressa, com esta autogentileza, e portanto, em primeiro lugar comigo próprio, e depois encontrarmos espaços como a STAT, em que nós possamos precisamente serem lugares de encontro, lugares em que eu posso ser eu e posso olhar para o outro que é diferente de mim, e isso pode ser giro e podemos construir alguma coisa juntos, e sobretudo este foco em não viver existências destiladas, isoladas, que infelizmente parte da tecnologia também favorece isso, não só porque não são más em si mesmo, é o uso que lhes dás, mas procurares diálogo interno com todas as tuas vertentes e também em espaços como a STAT e outros que permitam existências também mais comunitárias, não é? Eu penso que seja por aí. O coaching, a formação é um caminho também, é um caminho de autoconhecimento, não será único, não é? O desporto é outro.
as próprias empresas e felizmente tenho clientes ao nível da gestão de recursos humanos, etc., que estão atentos também a isto. Há práticas em empresas também interessantes, de lugares de encontro, não é? E é por aí, a meu ver, é por aí. Muito obrigada, Inês, foi espetacular. Obrigada. Também gostei muito, obrigada. Obrigada por teres vindo.